Quando você sentar, olha para quem está do seu lado aí e fala para essa pessoa: que privilégio. Não, mas fala com vontade, vai, fala: que privilégio você sentar do meu lado. Amém? E hoje, gente, nós vamos falar, o tema da mensagem é ambiente de milagres. Vamos repetir? Diga: ambiente de milagres. Eu vou tentar te mostrar nessa noite através de um texto que certamente você já ouviu, certamente você já viu pregações sobre ele aqui, mas eu quero mostrar para vocês como é que você podemos produzir ambiente de milagres. Quem precisa de milagres? Amém. Pastor, só nós. Não vai ficar mais fácil esse ano. Quem está precisando de milagres? Amém. Está precisando de milagre esse ano? Eu estou precisando de milagre esse ano 2024. É ou não é? Eu estou orando muito por vários milagres. Só que a gente precisa aprender a criar ambientes de milagres. Porque milagre não acontece apenas quando é uma vontade soberana de Deus. Porque sim, Deus tem a vontade soberana dele. Lembrando que Deus é soberano, Deus não é tirano. Soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo que vai acontecer, mas Ele deixa você decidir. Ele deixa você escolher. Isso é soberania. Tirania não. A tirania é você faz do jeito dele, da maneira dele, tudo do jeito que ele quer. Isso, inclusive, algumas pessoas pregam por aí, que tudo acontece porque Deus quis. E eu discordo veementemente, porque Deus nunca quis que o homem pecasse. Mas Ele é tão soberano que no meio do jardim, Ele colocou a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele só disse: não coma, porque Ele é justo. Vamos comigo aqui, gente. A justiça de Deus não anula de mim e de você as nossas responsabilidades e as nossas escolhas. E Deus, Ele é justo a tal ponto que Ele deixa a mim e a você escolhermos aquilo que nós queremos viver. E muitas vezes nós não estamos vivendo milagres, não é porque Deus não pode fazer milagre, é porque nós não estamos criando ambientes para que milagres aconteçam. Rafael, quer dizer então que eu posso criar um ambiente de milagre? Pode. Porque da mesma forma que você pode criar um ambiente de caos, você pode criar um ambiente de milagres. Deus, no início de tudo, viu tudo em caos e criou um ambiente de milagres falando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja ervas do campo, e tudo se fez. A única hora que Deus não disse nada foi a hora que Ele foi fazer o homem. Numa conversa com a Trindade, Ele disse: façamos o homem. Mas na hora de fazer não disse: homem, passa a existir. Ele foi e fez. E aí você vai entender nessa noite por que o diabo às vezes tem tanta raiva de você. Porque eu e você somos aquilo que ele queria ser. Eu e você temos aquilo que ele queria ter. Eu e você podemos aquilo que ele queria poder. Eu e você estamos aonde ele queria estar. Eu e você vivemos aquilo que ele queria viver. Nós somos tudo aquilo que ele tentou articular no céu para ser. Mas na soberana vontade de Deus, ele criou o homem, a imagem e semelhança, homem e mulher, e nos criou para relacionamento com ele. E não satisfeito com isso, com a queda do homem, Deus cria um plano de salvação. E nesse plano de salvação, Ele coloca o homem assentado com Cristo, à sua destra, aonde certamente Satanás queria ser. E aí a gente precisa entender que ambientes de milagres podem ser criados. Vai comigo para o primeiro livro dos Reis, primeiro Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ter uma leitura um pouquinho extensiva, mas eu preciso que você fique comigo aqui. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Te espero, claro. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17. Quando achar, dá uma glória a Deus aí. Quem não achou, diga misericórdia. Gente, eu estou numa campanha lá da igreja. Eu e o pastor Natan Zoté, que é o pastor dos jovens lá, nós estamos numa campanha para a igreja inteira. Todo mundo voltar a ter Bíblia de papel. A minha está aqui, ó. A minha é tão velha de guerra que se você ver ela aqui, parece que ela tomou uma surra. E a gente compra em Bíblia de papel, em nome de Jesus. A tecnologia é maravilhosa, mas compra Bíblia de papel. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra.
Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E Elias, fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, entrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois o que, gente? Bora. Elias, porém, lhe disse: o quê? Ixi, a igreja morreu. Vamos lá. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Aquela mulher então reclamou com Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Essa história é no mínimo intrigante, porque Elias estava vivendo a vida dele, e Deus usa Elias para declarar algo sobre o rei. E Gileade diz: olha só, não vai chover até eu falar. Pronto. Automaticamente, Elias sabe que, peraí, Deus mandou, eu obedeço, vai acontecer. E ele obedece. Só que algo que me chama a atenção aqui é que, de repente, Deus vai para Elias e fala assim: sai da onde você está e vai se esconder. Eu quero que você fique recluso. E aqui começa uma parte dessa mensagem. Alguns momentos você vai viver milagres, outros momentos Deus vai te usar para promover milagres. Eu vou repetir isso. Alguns momentos você vai viver milagres, outros momentos Deus vai te usar para que você seja canal de milagres para a vida de alguém. Só que antes de você ser canal de Deus para a vida de alguém, Ele vai te esconder. Existem coisas que são feitas no secreto que Deus não vai fazer em público na sua vida. E talvez você está pedindo para Deus fazer em público o que Ele está dizendo para você: eu preciso que você esteja escondido por um tempo, porque a hora que eu for fazer o milagre, eu vou te chamar de novo. Aleluia. Existem momentos na minha vida e na sua vida que a gente não tem resposta, e é nesse momento que a gente está escondido, que a gente está quietinho, que ninguém está vendo.
Porque tem momentos da minha vida, da sua vida, que a gente queria que o milagre acontecesse. Só que Deus está dizendo que eu estou te preparando para outra coisa. Eu estou te levando para um outro nível. Eu estou te trazendo para uma outra qualificação. Eu estou aumentando um pouco a sua patente. Só que para isso eu preciso que você se esconda. E deixa eu falar uma coisa para você. Na atual era, é difícil a pessoa obedecer isso aqui. Porque as pessoas não querem parar, por exemplo, de postar no Instagram, porque senão perde o engajamento. Deus fala, fica quieto, não posta, não faz nada, não mostra, fica quieto, se esconde, só que a pessoa não aguenta. Ela quer postar, ela quer mostrar, olha onde Deus me trouxe, olha o que Deus me deu, quer dizer, eu preciso que você fique escondido. Porque nem todo milagre que Deus vai fazer na sua vida é para você publicar. Tem alguém comigo ainda? Amém. Tem milagre na sua vida que Deus quer que você fique calado, de boca fechada e não publique mais nada. Ah, é por causa da inveja? Claro que não, querido. Ah, é por causa do olho gordo? Claro que não, querido. Não! Mas é porque tem coisa que é você e Deus. Tem milagre que é você e Deus. Tem coisa que é só você e Ele. Aleluia. Eu estava no interior de São Paulo, ministrando. E antes de ir para lá, eu olhei para o meu vidro de perfume. E eu disse, Deus está acabando. E eu falei abertamente com ele, falei, Senhor, eu e ele, dentro do quarto. Eu estava lá no hotel, falei, Senhor, tem que durar esses dias todinho aqui, tem que durar lá em Belo Horizonte, que eu vou pregar na Pompeia, e eu vou sair com o Benjamin em alguns lugares, eu detesto andar fedendo, Deus tem que multiplicar isso aqui. Eu orei. No último dia do evento, chega um irmão, pastor, Deus mandou te abençoar, está aqui para você e para o seu filho. Quando eu abro uma sacolinha, 2 perfumes, um para mim e um para ele. Ainda tomou a benção de lambuja. Eu olhei para aquilo e ele falou, o senhor não se incomoda de ganhar o perfume de frente? Eu falei, eu estava escondido. Para vocês eu fui um milagre durante as pregações, mas agora é você que está sendo usado para que o milagre chegue aqui. A vida cristã não é só receber, a vida cristã muitas vezes é dar. O nosso problema é que a gente se assenta na cadeira do comodismo e diz assim, Deus faz tudo por mim, eu quero só para mim, eu quero um milagre só na minha vida, eu quero um milagre só na minha família, eu quero um milagre só na minha empresa, eu quero um milagre da porta aberta só para mim. E muitas vezes Deus está dizendo para você assim, ei, eu quero que você seja de vez em quando milagre sobre a vida de alguém. E eu quero te dar alguns passos para que você crie ambiente de milagre. Vai no verso 11. Verso 11 diz assim, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Rafa, como é que eu crio um ambiente de milagres? Primeiro ponto, anota aí. Servir é uma oportunidade de experimentar milagres extraordinários. Eu vou repetir. Primeiro ponto, servir é uma grande oportunidade para você experimentar milagres extraordinários. Tem pessoas que não vivem milagres porque não sabem servir. Só quer ser servido. E agora eu estou falando, estou com uma raiva santa. Aprendi com o pastor de vocês, que é meu pastor também. Você precisa aprender a servir. Porque tem hora que você não se dispõe para o milagre. Você só quer receber. Você só quer que aconteça na sua vida. Mas você não é milagre na vida de ninguém. Você nunca tem, você nunca pode, você sempre está com pressa, você nunca tem tempo. Tem alguém comigo ainda? Ah não, mas eu quero que você, ai Deus, faz um milagre. Ai Rafael, na hora que eu ganhar na mega da virada, aí vai ser bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, não adianta, enquanto você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Porque fidelidade se prova na escassez, não é na abundância. Eu vou repetir isso. Fidelidade se prova na escassez, não é na abundância. É quando a gente olha e fala assim, o que eu tenho? É só você lembrar da história do menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aquele menino podia ter sido egoísta, gente. Talvez você leu o texto e nunca pensou no contexto. Eu conheço, não aqui, só lá em Fortaleza, que na hora que estava batendo a fome, pegaria a marmitinha aqui, pastor, e ó, vou ali para trás de uma moita, vou comer, vou chamar meus amigos aqui, a gente come
e volta para o sermão. Mas aquele menino, a Bíblia fala que era um menino. E se a Bíblia fala que era um menino, ele devia ter no mínimo 11 a 12 anos. Porque com 13 anos ele já seria considerado um homem em Israel. Fala que ele era uma criança. E aquela criança foi servir. Para você criar um ambiente de milagre na sua vida, você tem que estar pronto para servir. Servir na igreja local. Servir na sua casa. Tem gente que ama, tem gente que serve na igreja, mas dentro de casa é o capeta. Reclama de tudo. Tem marido que na igreja ele faz tudo pelo pastor e pela pastora, mas dentro de casa não faz nada, nem pelos filhos, nem pela esposa. Não pode lavar a louça, não pode varrer um quintal, não pode, porque não quer servir. Tem mulher que na igreja ela é uma bênção, ela é maravilhosa para todo mundo, ela é uma líder fantástica, mas dentro de casa, eu vou assumir dessa casa, eu não sou empregado dessa casa. Você está servindo, não é a pessoas. A Bíblia fala que quando nós fazemos a Deus. E tem milagre na minha vida e na sua vida que não acontece porque a gente não está servindo. Aquela mulher poderia ter dito: ai, Elias, me poupe, cara. Você está me parando, eu estou atrasado, eu estou indo fazer ali a última comida para morrer. Mas ele faz um pedido para ela. Ela diz: tá bom, eu vou. E a Bíblia fala que enquanto ela estava indo pegar água, ele fala: traz um pedaço de pão. Bicho, era exigente ainda. Mas algo me chama a atenção aqui, pastor. A transição de Elias. Ora, ele sabia que os corvos iam alimentá-lo e a água do riacho ia saciar a sede. Mas chegou o momento que ele falou: agora Deus mandou eu sair. E se Deus mandou eu sair, é hora de eu ir atrás do que eu preciso. Ou Deus está falando com alguém aqui. Tem hora que o milagre vai vir à sua porta, vai vir na sua vida. Mas tem hora que o milagre vai acontecer enquanto você sai. Enquanto você sai para trabalhar. Enquanto você sai para fazer o que você tem que fazer. Enquanto você sai para procurar um emprego. Enquanto você estuda para fazer a prova do concurso. Enquanto você está fazendo alguma coisa. Porque Elias entendeu: ora o milagre acontecia enquanto eu estava obedecendo, mas agora eu estou obedecendo a sair. E se é para sair, eu encontrei uma mulher: vem cá, eu quero água, você tem água, eu vou buscar. Vem cá, eu quero pão, eu também estou com fome. Porque tem momentos da minha vida, da sua vida, que nós precisamos entender as transições. Porque primeiro ponto, você precisa voltar a servir. Você precisa voltar a servir. Você que é filho, servir seus pais. Você não faz porque é uma obrigação, você faz porque você entende que servir pessoas é servir a Deus. A gente tem que ser mais rápido em servir, gente. A gente gosta de ser servido rapidamente, mas a gente tem uma preguiça de servir pessoas. Primeiro ponto é você servir. Quer criar um ambiente de milagre? Começa a servir. Lá na nossa igreja, lá em Fortaleza, nós temos uma média de 800 voluntários por domingo. Por toda vez que a gente chega no nosso celular, o checklist do que aconteceu no domingo, quando eu olho, todo mundo fica encantado lá com o número de pessoas que passou pela igreja, pessoas que se converteram. Eu acho maravilhoso, incrível. Eu só coloco o número de voluntários e eu falo: uau! A média lá da igreja mensal é 800 voluntários. Uma igreja grande. Mas a média, eu olho e falo assim: gente, 800 pessoas que estão deixando algum momento da vida dele no domingo para servir na igreja, para servir no Kids, para servir na entrada, pastor, para ficar no estacionamento. Lá não tem ninguém contratado para estacionamento, não. Lá não tem ninguém contratado para ficar na recepção: bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Não tem, não. É todo mundo voluntário. As pessoas da produção que ajudam na montagem do palco, não sei o quê. Todo mundo voluntário. Eu olho para aquilo e falo: Deus! O ambiente de milagres começa quando a gente está servindo. Segundo ponto, anota aí. Você tem que entender que todo milagre não vai durar para sempre. O nível de glória a Deus caiu.
Eu sabia que ele iria cair nessa hora. Porque a gente gostaria que o milagre durasse para sempre, sim ou não, gente? Quem aqui já viu algum milagre extraordinário, assim, tipo, na área financeira? Alguém te semeou, alguém enviou uma semente? Fala a verdade. Aí no mês seguinte você pensou, podia vir de novo, é ou não é? Vamos levanta a mão, gente. Entra comigo aí, levanta a mão. Chegou aquela aí, no mês seguinte você falou, Deus, vier de novo é bênção, é ou não é? Você pensa, Deus, de novo vier, que é bênção demais, é ou não é? E durante o meu tempo infantil na fé, pastor Luiz, eu pensava assim, vai vir de novo. Mas para criar ambiente de milagres, eu preciso entender que o milagre que Deus manda não é para durar para sempre. Agora me pergunta por quê, vai? Por quê? Não, me pergunta com vontade, vai? Por quê? Porque todo milagre exige de mim e de você responsabilidade. Aleluia. Tem alguém comigo? A gente tem que servir, o milagre vai acontecer, mas nós temos que entender que eu sou responsável por aquilo que Deus coloca na minha mão. Não é Deus. Não é Deus que coloca a responsabilidade com você. É você que tem que fazer a responsabilidade acontecer. Eu conheço muitas pessoas que se eu ligasse para ela agora e dissesse assim, estou te mandando 10 milhões de reais, daqui um ano ela estaria pedindo dinheiro emprestado de novo. Porque ela vai acreditar que 10 milhões de reais vai chegar de novo na casa dela. Pastor Alberto tem 40 anos já de ministério, pastor? Mais, né? Mais de 40 anos de ministério? 42 anos. Pastor Alberto deve ter visto gente viver milagres, assim, para contar de rodo. Mas ele também deve ter visto muita gente que ora estava lá em cima, e um ano depois, estava lá embaixo, e colocou a culpa no capeta. Deixa eu falar com vocês aqui mais pertinho. Elias entendeu que a responsabilidade dele era decretar a palavra. E aquela mulher precisava entender o que era responsabilidade. Ela teve que ir lá, ela teve que fazer. Eu vou te provar aqui no texto. Quer ver? Olha só. No verso 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ele disse para ela: vai ter milagre na sua casa. Querido, eu queria que você pegasse aqui nessa noite em nome de Jesus. Vai ter milagre na sua casa. Vai vir com abundância. Mas vai chegar a hora que você vai saber que o milagre acaba. É a hora que vier a chuva. O que ele está dizendo? Até aquele dia, a responsabilidade é de Deus. Depois daquele dia, a responsabilidade é sua com o que você fez. Aleluia. Oh, glória. Porque a gente pensa que o milagre vai para frente. E vai para a gente a vida inteira. Milagre acontece, sim, mas a responsabilidade do que nós fazemos com o milagre é nossa. Ele disse no verso 14, claramente para ela: a água não vai acabar, o azeite não vai acabar, até o dia que o Senhor fazer chover. Diga comigo, todo milagre. Não, todo mundo diga, todo milagre. Tem tempo de validade. Sabe o que ele estava querendo dizer para ela? Quando voltar a chover, você vai ter que voltar a plantar para você colher. Aleluia. Não, tem mais gente colhendo do que só o pastor. Ele está dizendo, querido, presta atenção, vem comigo aqui. Ele está dizendo para aquela mulher: ei, seu pai vai vir um milagre. Você vai me servir o pão, você vai me trazer a água. Não vai acabar a farinha, não vai acabar a água, não vai faltar o azeite. Mas deixa eu te falar uma coisa: vai chegar o momento que você vai ter que plantar e colher de novo. E é nessa hora que a gente tem que se alegrar. Porque se vem um tempo de milagre e depois vem um tempo de responsabilidade, significa que Deus está confiando em mim de novo. Significa que Ele está me levando para um nível mais forte. Significa que Ele está me levando para ser mais responsável. Significa que Ele acredita em mim mais até do que eu acredito em mim mesmo. Oh, glória a Deus. Primeiro ponto, servir pessoas. Segundo ponto, entender que o milagre não dura para sempre. Eu tenho que ser responsável pelo que está acontecendo. Tem pessoas que na época da abundância saem gastando tudo. Ah, eu estou pagando a minha fatura do cartão à vista, mas está acabando com o dinheiro que está na conta. Conseguiu vender um terreno, estava difícil, já tinha 20 anos que não vendia. Vendeu, colocou o dinheiro no bolso. Está gastando em 6 meses o que não gastou em 10 anos. E depois vem na igreja pedir oração para Deus para tirar o migrador, o labrador, o tirador e o atirador e todo mundo. Porque as pessoas não entendem que responsabilidade
não vem de Deus para mim, é de mim para com aquilo que Deus me dá. Tem alguém comigo ainda? Responsabilidade cria milagre. Porque Deus, quando Ele disse para aquela viúva através do profeta, quando acabar, vai parar a farinha, vai parar o azeite, vai parar a água. Quando começar a chover. Nas entrelinhas do texto, se inferir o texto, Deus está nos ensinando que fique atento ao milagre que você está clamando. E aqui Deus está falando com alguém nessa noite. Fique atento ao milagre que você está clamando. Mas lembre-se que Ele tem prazo de validade. Porque Deus vai querer que você seja responsável em voltar a plantar para voltar a colher. Essa parte às vezes não é tão boa e nem tão importante. Porque assim, a mim estava fácil, né? Mas agora para eu criar um ambiente de milagre, eu preciso ser responsável. E lá no verso 15 e 16, tem algo que me chama a atenção e é o último ponto dessa mensagem nessa noite. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Pastor, qual que é o terceiro ponto que eu vou te falar agora? Há milagres na honra. Eu vou repetir para você anotar. Há milagres na honra. Tem pessoas que questionam demais. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tá. Tem gente que questiona demais para obedecer. Quem questiona demais para obedecer o que Deus manda, não entendeu o princípio da honra. Nós devemos ser rápidos em servir, responsáveis com o que Deus coloca nas nossas mãos, mas nós precisamos aprender a honrar. Aleluia. Amém. Aquela mulher olhou para aquele homem e disse assim: se ele está falando, se essa palavra vem do Senhor, eu vou honrar o que ele está dizendo. E é claro, no verso 15 é óbvio que ela foi e fez. A gente tem medo de honrar. Eu entendo o que é o princípio da honra. Esse princípio tem me levado a sentar em mesas e a estar em lugares há muitos anos na minha vida. Lembra que eu te contei no início, falando sobre um pouquinho da minha história na Pompeia? Foram quase 12 anos honrando a vida do pastor Roberto e da pastora Joy. Quantas vezes o pastor Roberto me ligava? Às vezes à noite, 7 horas da noite, Rafa, já está em casa, estou pastor. Você pode ir com a filhinha lá no Extra fazer compra? Eu dizia, posso, pastor. No início eu pensava, meu Deus do céu, que pastor folgado. Juro? Pastor folgado, irmão. Eu dizia que eu ia, porque vou obedecer. Mas eu ia pensando nas primeiras vezes, cara, folgado, irmão. Estava trabalhando, cheguei cansado. Foi a primeira vez, foi a segunda, e perdi as contas de quantas vezes eu fui. Mas quantas vezes, dentro daquele palio, a pastora agora liberava palavras sobre a minha vida, que com muito respeito a vocês, talvez vocês nunca vão escutar da boca dela, porque vocês não estão dispostos a honrar. Eu não ouvi aqui, eu ouvi no secreto. Quantas vezes o pastor Roberto me ligava, e até hoje, quando eu estou aqui, Rafa, você pode, quando eu te dei não, pastor? Quando eu te dei um não? Quando eu te dei um não? Nunca. Você não é doido? Deixa eu
contar uma coisa para vocês, só quem sabe eu e ele. Eu nunca contei isso aqui na Pompeia, já contei em outros lugares. Eu me formei em teologia, lá no Carisma, no dia 5 de dezembro de 2006. No dia 9 de dezembro, uma terça-feira, o pastor Roberto me chama na casa dele. Ele morava ali ainda na Raposos, né? Ali na Raposos. Ele morava na Raposos. Eu cheguei lá e ele me colocou na frente dele e disse: Rafael, você está pronto para ser pastor? E o iludido aqui, né? Tô. Ele disse: é mesmo? Eu disse: é. Ele disse: você aprendeu sobre a Bíblia? Eu falei: aprendi. Você tirou boas notas? Tirei. Você passou com êxito? Passei. Parabéns, meu filho, você foi um orador da sua turma. Obrigado, pastor. Ele disse: só que você não está pronto para ser pastor. Você aprendeu Bíblia? Você aprendeu como fazer as coisas no Evangelho? Mas agora eu vou te ensinar a ser pastor. E eu disse: tá bom. Eu vi o pastor Roberto e a pastora Glória consagrarem outras pessoas nesse altar. E ele não falava nada. E eu pensava: ele é doido. Mas eu dispus meu coração em honrar. Sabe, queridos, a gente quer milagre, a gente não quer honrar ninguém. Deixa eu falar um pouco para a galera que está aqui, que ainda está solteira. A Bíblia manda você honrar pai e mãe. A Bíblia não fala que é para honrar seu pai e sua mãe se eles forem diáconos da igreja ou pastores da igreja. A Bíblia manda você honrar pai e mãe. Eu vou fazer uma parafrase aqui com muito respeito. A Bíblia está dizendo, entre aspas, assim: se seu pai ou sua mãe, se seu pai for um cafetão e sua mãe uma garota de programa, ele está dizendo assim: honra. Não manda você honrar se eles forem perfeitos, manda honrar porque eles são seus pais. A Bíblia não manda eu honrar minha esposa se ela é fiel a mim. A Bíblia manda eu honrar ela até o fim. A Bíblia não manda minha esposa me honrar porque eu sou fiel, eu sou perfeito. Mas a Bíblia manda ela me honrar até o fim. A honra não pede recompensa. Eu me lembro que nesse preparo do pastor Roberto comigo, eu lembro de um dia, ele me chamar na casa dele, e eu todo empolgado. Ele disse: Rafa, você sabe que um pastor tem que ter a vida transparente. Eu disse: eu sei. Ele disse: liga o computador aí e abre a sua conta bancária para eu ver. Eu gelei a minha alma, e dentro de mim eu pensava: ele é doido? Ele quer ver quanto eu tenho no banco? Eu não ia ver muita coisa, na época eu acho que eu tinha, sei lá, 100 reais na conta. Mas ele disse: abre aí, deixa eu ver. Eu não esqueço, gente. Eu entrei no site da Caixa, quando eu comecei a digitar a minha senha, e eu fui para colocar o mouse, o entrar, ele colocou a mão na minha mão. Ele nem se lembra, mas eu me lembro. Ele colocou a mão na minha mão e falou: pode parar. Seu coração está certo. Você está disposto a não esconder nada do seu pastor. Você está pronto. Você está pronto para o altar. Você está pronto para cuidar de uma igreja. Você está pronto. Sabe, queridos? Às vezes a gente não quer passar pelo teste da honra. A gente só quer ser honrado. A gente só quer ser falado. A gente só quer ter. Mas como é que eu vivo um ambiente de milagres? Eu preciso honrar pessoas. Eu preciso honrar pessoas. Eu honro primeiro minha esposa. Eu honro meus filhos. Eu vou honrar minha igreja. Eu vou honrar as pessoas que estão na minha vida, meus pais. Eu vou honrar quem está comigo. Às vezes eu quero viver milagre, mas eu não quero honrar ninguém. Porque às vezes eu estou tão ferido, tão magoado. Às vezes você está aqui nessa noite, você está tão ferido, tão magoado, você fala: eu não quero honrar ninguém. Eu quero que todo mundo se exploda. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. O ambiente para milagre, ele é repleto de servir, responsabilidade e honra. Eu não consigo viver milagres se eu não estiver servindo, sendo responsável
e honrando pessoas. Há milagre na honra. Ei, deixa eu falar para você que está casado. Há milagre na honra do casamento. E eu não estou falando aqui de fidelidade. Qual foi a última vez que você, marido, honrou a sua mulher publicamente? Você, mulher, qual foi a última vez que você honrou seu marido publicamente? Teve um dia que lá estava uma rodinha de pessoas da igreja, aí estavam falando, Betinho, não, minha mulher tá aí, minha mulher é muita dor de cabeça, minha mulher gasta muito, minha mulher não sei o quê, e eu calado, né? E eu calado. Aí daqui a pouco eu sempre falo assim, não pergunta pra mim, eu sempre penso na minha cabeça, não me põe no assunto, não me põe no assunto, não me põe no assunto. Aí soltaram assim pra mim, Jéssica, assim, ó, e aí, Rafael, e aí, como é que é lá? Seu casamento? Eu disse, minha mulher é maravilhosa, minha mulher é incrível. Ela é uma bênção. Ela está aprendendo, ela está frutificando. Ela está crescendo. Aí, até parece, está falando assim, é novo de casado, está tudo maravilhoso. Mas eu não vou ser tolo como vocês, de poder honrar minha esposa. Eu vou abrir a boca para falar do defeito dela para quem não pode fazer nada. Aqui é o aleluia. E todo mundo calou a boca. E uma das pessoas que estavam lá olhou para mim, Betinho, e falou assim, é difícil colocar o Rafael nas conversas. Sentaram comigo, pastor, começaram a falar mal do pastor Costa Neto. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que você acha? Eu disse, eu acho que ele é um homem de Deus, ele é um marido honrado, ele é um pai maravilhoso, ele é um pastor por excelência, ele cuida das pessoas. Ele comecei a falar bem, comecei a falar bem. Aí a pessoa olhou e falou assim, você está falando isso aí que você vai puxar essa... Eu sei dos defeitos dele. Aí eu comecei a falar para ele, eu sei dos defeitos do pastor Roberto, eu sei dos defeitos do pastor Altomir, da pastora Rosana no Rio de Janeiro, eu sei dos defeitos de muitos pastores que eu tive na vida, do pastor Murilo Cassete da primeira igreja, mas eu sei dos defeitos. Mas eu só sei dos defeitos porque eu estava tão perto, eu consegui chegar tão perto, que eu não posso me dar o direito de desonrar quem me deu acesso à vida dele. Eu não posso desonrar a mulher que me pôs no mundo. Ela é perfeita? Não. Mas foi Deus que escolheu que há 38 anos atrás eu fosse gerado no ventre dela. Agora deixa eu te contar uma coisa. Está aqui meu filho. Vai fazer 9 anos. Sou eu que escolho se eu quero honrar ele ou não. Como assim, pastor? É seu filho que deve te honrar, mas eu, como pai, posso honrar a vida dele. Ser um homem íntegro, verdadeiro, cumpridor das palavras que eu digo para ele. Benjamin, quantas vezes eu menti para você? Nunca. Quantas vezes o papai te prometeu alguma coisa e deixou de fazer? Nunca. Eu escolhi há 9 anos atrás, quando ele estava sendo gerado na barriga da mãe dele. Eu escolhi, eu vou honrar meu filho. Ele vai saber que a minha palavra para ele vale. Eu vou honrar meu filho, eu vou tratá-lo com amor, com zelo. Sabe, queridos? Muitas vezes a gente não está vendo milagres porque a gente deixou de honrar pessoas. Eu honrei a minha avó até o último dia da vida dela. Uma mulher tão importante na minha vida. Eu tenho honrado os meus tios e as minhas tias. Eu estava agora, quarta-feira, foi quarta ou quinta? Quinta-feira. Eu estava lá cuidando da casa da minha mãe para ela. Trocando o fio de chuveiro. Trocando as coisas para ela. Colocando as coisas no lugar. Aleluia. Na quinta-feira de manhã eu estava na casa dela. Na quinta-feira à tarde eu estava na casa da minha tia, que é a minha tia mais velha, tia Marília. Eu estava lá trocando as coisas do chuveiro dela, trocando a tomada do banheiro dela, trocando a tomada da geladeira dela. Ela disse: meu filho, eu não vou te pagar, não. Eu falei: tia, que eu quero te honrar.
Eu quero te honrar porque na ausência da minha mãe eu tenho certeza que você teria me criado. Eu quero te honrar porque na ausência da minha mãe certamente você teria feito por mim. Ela disse: ô Rafa. Eu falei: ô tia, a honra não perde explicação. De todas as vezes, querido, que você pode honrar, eu quero te falar uma coisa: não deixe de honrar. Há ambientes de milagres quando nós estamos honrando pessoas. Há ambientes de milagres quando eu estou servindo pessoas. Há ambientes de milagres quando eu estou sendo responsável por que Deus colocou na minha vida. Servir, responsabilidade e honra. No capítulo 18, começa assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Aqui não fala o tempo de milagre que aquela mulher viveu, mas nós aprendemos 3 lições aqui nessa noite sobre como eu posso criar um ambiente de milagre na minha vida. Deus não vai fazer nada se você estiver de braço cruzado. Talvez Deus está te convidando nessa noite a voltar a servir. Voltar talvez a servir aqui na igreja, no Kids, nas crianças. Voltar a servir na diaconia. Voltar a servir na igreja. Se dispor. Voltar a servir em casa, mas servir por amor, não é servir por obrigação. A servir pessoas que estão com você. Talvez você já passou do tempo de servir, você está no tempo de ser responsável, porque Deus te disse que você vai ter que voltar a plantar e colher. Durante o tempo da minha vida eu vivi, o pastor Alberto me licenciou para isso, eu vivia viajando, pregando, dando aula, fazendo tanta coisa na minha vida e de repente parou. Quando eu fui pastorear lá no Rio de Janeiro. E hoje, muitos anos depois, para ser mais exato para você, há 10 anos depois que eu deixei de ser pastor lá no Rio de Janeiro, eu tenho entendido que Deus queria que eu tivesse sido responsável por muita coisa que estava na minha mão. Eu vivi muitos milagres hoje. Só que de uns tempos para cá Deus está começando a soprar o meu nome novamente. E eu tenho entendido que é hora de eu plantar e colher de novo. Aleluia. E há muitos meses atrás eu me lembrei de uma palavra que eu escutei do pastor Roberto. Ele disse: Rafael, se você tiver que escolher, não escolha ser uma estrela cadente. Porque a estrela cadente passa, todo mundo se admira, mas ela acaba. Escolha ser, meu filho, uma estrela mesmo que pequena, mas que toda noite brilha. E foi dessa frase dele que surgiu a frase da minha vida: constância é melhor do que velocidade. Deus está te chamando nessa noite para você criar ambientes de milagres na sua vida. Eu tenho orado para que nesse segundo semestre milagres extraordinários aconteçam. Eu tenho orado todos os dias da minha vida. Eu tenho precisado de milagres extraordinários. Eu tenho falado com Deus: Deus, eu quero milagres extraordinários. E essa foi a palavra que Ele me deu: Rafael, se você quer ver milagres extraordinários, você precisa servir, ser responsável e precisa honrar. Deus te trouxe aqui nessa noite. Rafael, mas podia estar toda a igreja aqui, todo mundo que voltou. Podia, mas Deus te trouxe aqui porque tem um propósito nisso. Talvez você está aqui nessa noite e você está precisando de milagres, mas você não sabia como é que ia acontecer. Talvez o milagre que você estava esperando era que você abrisse aí a conta do seu banco no final do culto e tivesse lá 100 mil reais. Seria maravilhoso, né, gente? Oh, maravilha. 1 milhão, 2 milhões. Mas quem sabe Deus quer que você faça um pouquinho de pão e traga água. Não é aqui para a igreja, estou falando para a sua vida. E talvez eu estou sendo só um Elias a te lembrar que Deus não se esqueceu de você.
Pastor, me prova isso no texto, te provo. Lá no início do capítulo 17. Fala assim, se esconda. Mas alguns versículos depois diz, vai, porque tem uma viúva que eu já ordenei que te sustente. O texto nos explica que tem hora que a gente fica, tem hora que a gente vai, tem hora que eu recebo milagres, tem hora que eu faço milagres para as pessoas, tem hora que eu sou o receptor, mas tem hora que eu sou o doador. Ambiente de milagres se cria. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos e parasse para pensar um pouco. Em qual fase dessa mensagem você está? Qual fase dessa mensagem você está? Mas eu quero que você lembre dos 3 princípios falados aqui nessa noite: servir, ser responsável e honrar. Eu não sei se você está como Elias, que vai ser servido, se você está sendo a viúva de Sarepta, que vai ter que servir, ou se você é o filho da viúva, que não fez nada, mas o tempo todo foi agraciado. Mas ele teve que, depois de ser ressuscitado, voltar a plantar e colher. Quem é você nessa noite? O que você está precisando? O que você precisa que Deus faça? Para pensar agora com seus olhos fechados. O que você está precisando que Deus faça? Elias precisava de pão e água. Aquela mulher precisava de mais farinha e de mais azeite. Os dois precisavam de milagres. Deus uniu 2 pessoas necessitadas e promoveu milagres para as 2. O que você está precisando nessa noite? Espírito Santo, nós estamos te entregando o nosso coração. Muitos de nós aqui precisamos de milagres. Tem pessoas aqui, Deus, que não sabem como é que vão terminar o mês. Tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que não sabem como vão pagar a conta de luz no mês que vem. Tem pessoas aqui, Senhor, que não sabem como vão comprar os remédios no próximo mês. Mas eu te peço nessa noite que eles, ao criarem ambientes de milagres, eles desfrutem de milagres extraordinários da parte